gente, tudo bem? Vamos lá. Então, primeiro eu quero pedir desculpa esse meu rosto, esse meu jeito de vir aqui gravar para vocês. Espero que vocês estejam me escutando bem, mas é porque já é quase de madrugada, mas só agora que eu consegui, na verdade nem consigo direito ainda, falar sobre isso. E aproveitando que meu marido tá dormindo lá no quarto com o Pedro, então eu quero contar para vocês o que aconteceu, né? E que muita gente aqui do YouTube não sabe o que aconteceu comigo, na verdade. Pelo título aí do vídeo vocês já vão ter uma noção. E eu quero gravar isso aqui porque com certeza tem alguém que esteja passando por isso que eu passei e que busca informações aqui, né? Se aconteceu com ela igual e tudo mais. Eu quero dizer que é muito difícil para mim estar aqui expondo isso na minha vida, esse momento, esse pesadelo, na verdade, que eu vivia. Na verdade, foi uma avalanche de emoções. Veio uma avalanche primeiro de coisas boas, de alegria, de surpresa, de emoção, e que não durou nem um mês, na verdade. Essa alegria eu não desfrutei ela nem por um mês inteiro. E depois já veio a avalanche de tristeza e de pesadelo. Para você que não me conhece, que está assistindo aqui meu canal pela primeira vez, eu vou me apresentar. Eu comecei o meu canal aqui no YouTube porque eu era tentante e eu tinha dificuldade para engravidar. Eu tinha ovário policístico, eu não ovulava. Meu marido também tinha um pequeno, na verdade, deu só uma coisinha no exame dele por ele ter operado de varicocele. Enfim, eu tive indicação para fazer fertilização in vitro. E na terceira fertilização in vitro eu consegui engravidar do meu filho Pedro. Hoje ele tem 1 ano. Hoje é dia 25 de abril de 2016. Ele fez 1 ano, dia 31 de março. E desde então que eu tive meu filho, eu não tomei mais nenhum tipo de anticoncepcional. Eu e meu marido, a gente combinou que a gente não ia mais tomar nada, porque foi uma luta muito grande para eu conseguir engravidar dele. E então assim foi feito, né? E aí eu fiz um exame de ultrassonografia seriada para saber se eu estava ovulando ou não. Foi o meu primeiro exame que eu fiz depois que eu tive o Pedro e constatou naquele exame que eu estava ovulando. Nesse período que constatou que eu estava ovulando, eu namorei com meu marido e 2 dias antes do aniversário do Pedro, da festinha de aniversário do Pedro, na verdade, eu fiz um teste de gravidez de farmácia, porque a minha menstruação ela atrasou. E desde então ela estava muito regradinha, estava vendo certinho, e ela atrasou e eu fiz o exame de gravidez e deu positivo. Eu nunca tinha visto um exame de gravidez positivo na minha vida de farmácia, porque na FIV também, quando eu fiz antes do exame de sangue, não tinha dado um positivo, tinha dado uma linha tão fraquinha que só eu que via. E esse não, esse deu positivo. Depois eu vou deixar as imagens aí no final do vídeo para vocês acompanhar um pouquinho do que aconteceu. E eu fiquei muito surpresa, eu sem acreditar, na verdade. Só voltando um pouquinho, o meu marido ele trabalhava fora e ele passou a trabalhar aqui no Brasil, voltou na verdade a trabalhar aqui no Brasil, a trabalhar não, que agora ele ainda está desempregado.
em janeiro, final de dezembro, início de janeiro. E então, desde então, a gente ficou sem plano de saúde, né? O plano só foi vigorado até fevereiro. Só uma observação. Deu o exame de positivo e eu fiquei super feliz. Contei pro meu marido logo depois. Eu até filmei, mas não cabe eu colocar nada do que eu filmei aqui, porque vai ser muito, muito, muito dolorido para mim. Então, eu não vou postar nada que eu gravei quando eu tava grávida aqui, tá? No meu canal. Só vou resumir mesmo aqui o que eu tô fazendo pra vocês, pra ver se de repente a minha experiência possa ajudar alguém aí do outro lado. E pra vocês que me seguem também saber um pouquinho do que aconteceu. Eu tive o positivo e aí eu queria saber como que eu ia me comportar na festinha de aniversário do Pedro, né? Fiquei mais tranquila, fiquei mais na minha. E quando foi na segunda-feira, eu fiz o exame de sangue. E o exame de sangue, para minha surpresa, deu um super positivo. O resultado deu 1.373. Deu praticamente 1.000 a mais do que deu do Pedro. E eu fiquei muito, muito, muito feliz. Eu não tinha sintoma algum. A única coisa que eu senti de diferente foi eu acordava muito apertada para fazer xixi. E eu não sou de acordar tão apertada para fazer xixi, e eu também sentia muita fome. Senti muita fome. Eu tive dessa vez o sangramentozinho, sangramento não, o marronzinho da nidação, e a todo momento eu achando que minha menstruação ia descer, ia descer, ia descer. Eu tava até usando absorvente e ela não veio, né? Senti cólica também no início, cheguei até a tomar Buscopan. Muita gente me perguntou se eu estava usando Clexane, porque deu uma alteração também no meu sangue, que é heterozigoto, que é uma alteração da trombofilia no meu sangue quando eu fiz a fertilização in vitro, e eu precisei tomar o Clexane na minha, que é um anticoagulante, né? Como se meu sangue fosse um pouco mais grosso, e essa medicação é uma medicação que a gente toma injetável na barriga, com uma agulhinha fininha de insulina até um dia antes do bebê nascer. E foi assim que foi feita na gestação do Pedro. E aí, logo que eu vi o positivo, eu entrei em contato com a minha obstetra e ela achou melhor que eu começasse a usar a heparina, né? A noxaparina, que é o nome do Clexane, se eu não me engano, de 20 miligramas, que é a dose mínima. Então eu comecei a usar no dia do aniversário do Pedro, no dia da festinha de aniversário dele, na verdade, que foi dia 2 de abril. Eu comecei a usar o Clexane à noite, e assim foi feito. Eu seguia a gestação normal, tranquila, não tinha nada de diferente. Tava tomando todas as vitaminas, tava tomando o ácido fólico, o Materfolic, vitamina D, vitamina C, que a doutora passou para mim. E aí eu estava tão ansiosa que eu queria ver se estava logo tudo bem, que eu marquei uma ultra antes da minha doutora pedir. Marquei uma ultra, fui eu e meu marido, e na ultra apareceu que eu estava com 5 semanas e pouquinho, alguns dias, e deu para ouvir o coraçãozinho. Eu vou deixar algumas imagens aqui no final para vocês assistirem sobre isso que eu tô falando, e deu para ouvir o coração. Na verdade, eu queria saber se estava tudo bem lá dentro, eu queria saber se o bebê estava bem implantado, se ele estava no lugar certo, sabe? Eu ficava muito assustada com esse negócio de gravidez nas trompas, por mais que eu saiba que as minhas trompas não são obstruídas, que eu fiz todos os exames para fazer a fertilização in vitro, mas eu queria logo saber se estava tudo bem. E aí deu para ouvir o coraçãozinho, foi lindo demais. E aí eu segui
a gravidez normalmente. Fui na minha consulta e foi tudo bem. Quando foi no dia 18 à noite, né, eu fui fazer depilação. E aí quando eu voltei, fui no mercado, comprei umas coisinhas, pão, só que Solange, embaixo assim do prédio. E aí quando eu voltei, que eu fui tomar banho, tinha um marronzinho na minha calcinha. E, para ser muito sincera, não me preocupei tanto quanto a do Pedro. A do Pedro eu tive também um pequeno sangramento quando eu tava com 9 semanas, 8 semanas, eu estava com 8 semanas. Eu corri para fazer o exame e tava tudo bem com ele, graças a Deus, mas não era nenhum sangue vivo, sabe? Então eu vi esse marronzinho e eu olhei, mas eu pensei assim, vai parar. Eu não me desesperei, sabe, de imediato. Mas mandei mensagem para minha doutora, entrei em contato com ela. E ela só falou, se persistir, vai na perinatal. Perinatal é uma maternidade muito famosa aqui no Rio de Janeiro. Foi até onde eu ganhei o Pedro e é onde a minha doutora faz parto. E eu falei, tudo bem. Fiquei mais tranquila, mais em repouso. Eu tava evitando pegar o Pedro no colo, né? Porque ele já é pesadinho. O Elbson, meu marido, tava me ajudando muito. Eu tava evitando me abaixar, sabe? Todas essas coisas eu tava tendo todos os cuidados, tava tomando os remedinhos tudo certinho. Tava evitando subir dessa escada, me estressar, sabe? Quando foi no dia seguinte, então quando eu vi essa borrinha eu fiquei mais quietinha no sofá, deitada, eu não peguei mais o Pedro, sabe, nesse período da noite. Eu não peguei ele no colo, eu só peguei ele sentada no colo. É o Elbson que trocou a fraldinha dele, que cuidou dele pra mim. E aí a gente foi dormir. Quando foi de manhã que eu fui fazer xixi, aquela borrinha que era desse tamaninho ficou enorme, parecia que tava sangue misturado, e aí eu me desesperei. Aí eu nem escovei o dente, saí do jeito que eu tava, peguei a minha bolsa, me troquei de roupa, peguei o carro, o Elbson ficou com o Pedro e eu fui correndo pra perinatal. Aí a minha amiga, né, que é a madrinha do Pedro, a Luciana, encontrou comigo lá, porque não tinha ninguém pra ir comigo naquele momento. Encontrou comigo lá e eu tava sentindo sair alguma coisa, eu senti como se a menstruação fosse descer, sabe? Os sintomas esquisitos, minha barriga tava esquisita, senti algumas coisas estranhas e eu sentia descer alguma coisa, sabe? E eu não queria nem mais ir no banheiro. E aí, chegando lá, eu fui atendida na emergência, eu fiz o exame, sendo que essa consulta, tudo, eu tive que pagar particular, porque desde que eu soube que eu estava grávida, a gente fez um plano, né? Eu e meu marido, a gente fez um plano da Unimed, né? Até pro Pedro também, porque a gente estava sem, que meu marido foi demitido, né? E aí o plano ele só ia começar a vigorar dali 10 dias. A gente deu entrada no plano, o rapaz ia dar entrada no plano no dia 11 de abril. Então só no dia 21 de abril eu ia ter o número da minha carteirinha e só no dia 22 que eu ia poder usar o plano de saúde. Então toda essa emergência que foi no dia 19, eu paguei particular, bem pertinho, né, da data, mas eu paguei. E eu só tô comentando isso que vocês vão ver mais lá pra frente. E aí, tudo bem. Quando eu fiz a ultra e tava lá o bebezinho bonitinho, ele tinha crescido um pouquinho mais, o coraçãozinho tava batendo e tava tudo bem. Aparentemente estava tudo bem, a doutora não sabia o motivo do sangramento. Como o Clexane ele afina um pouco o sangue, então qualquer vasinho, qualquer coisa que estoure, né, dentro de mim, que o útero, né, tá expandindo, poderia causar mesmo sangramento. E com a ajuda do Clexane, que é um anticoagulante, eu poderia sangrar um pouco mais do que as mulheres normais que não fazem o uso dele. E ela falou, Priscila, aparentemente não tem nada, tá tudo bem, o bebê tá aqui, o seu colo tá fechado. Ela fez, né, o exame
de toque, o colo estava fechado, o bebezinho estava lá, o contorno do saco gestacional estava tudo regular, estava tudo bem. E eu fiquei mais aliviada, porém eu continuei muito preocupada, eu estava com muito medo, muito medo. Mas muito confiante em Deus, que eu sei que milagre só Ele pode fazer. E eu voltei para casa, fiquei... A doutora falou, Priscila, repouso absoluto, pelo menos por 10 dias, que é quando é bom de você voltar para repetir a outra, para ver se tá tudo bem. Então eu já cheguei em casa, fui direto para a cama, eu nem tomei banho nesse dia, porque eu tava com medo. Só levantei para ir no banheiro 2 vezes para fazer xixi. E eu fiquei na cama direto. O Pedro ficava um pouco lá em cima comigo na cama, que o Elbson levava. O Elbson cuidou dele muito bem. Eu só tenho que agradecer meu marido. Cuidou de mim também. E eu fiquei na cama direto. Porém, eu sentia saindo, sabe? Um pouquinho. Eu sentia saindo, descia um pouquinho. Eu ficava só orando. Só pedindo a Deus, que só... Ele, né? E aí eu dormi, tudo bem, tomei os remedinhos, tudo direitinho. E no dia seguinte, quando eu tinha perguntado à doutora assim, qual o momento que eu posso me preocupar com esse sangramento? Quando que ele vai parar? Ela falou assim, ele pode durar 3, 4, 5 dias, uma semana. E tem mulheres que sangram a gravidez toda, mas não pode encharcar o absorvente, né? Não pode descer como se fosse uma menstruação. Se acontecer isso, você corre para emergência de novo. Aí tá bom. Aí quando foi no dia seguinte, no dia 20 de abril, eu acordei e eu fui no banheiro e estava sangrando muito. O absorvente que eu tinha colocado estava cheio de sangue. Eu comecei a sentir cólica e a cólica não passava. O sangue desceu de verdade. Comecei a sangrar muito. E que eu não conseguia me mexer porque eu estava sangrando muito. E até então a cólica estava controlada porque eu tomei Buscopan. E aí eu comecei a chorar já, comecei a me desesperar. Falei pro meu marido, amor, não quero perder nosso bebê. Foi horrível. E aí o meu pai veio para me levar pro hospital. Aí, na verdade, quem me levou pro hospital, acabou que quem me levou foi a minha madrasta, que eu tava andando. Meu pai achou que eu não tava andando. Meu pai tem comércio, então ele falou, Priscila, sua tia vai com você, que é a minha madrasta, a esposa dele, né? Ele falou, sua tia vai com você que eu vou ficar aqui. Eu falei, tudo bem. E aí isso era de manhã, eram umas 8 horas, mais ou menos, que eu acordei antes das 8, nem sei que horas era isso. Aí a minha tia, que eu chamei ela de tia, me levou pro hospital, né? Eu falei, eu não vou para perinatal, eu vou para uma maternidade pública que tem lá na Barra, que é Leila Diniz, eu acho o nome, que é muito bem falada. E ela é maternidade, sabe? E aí eu falei assim, vamos pra lá porque eu não sei qual é o meu estado, a gente não tá com dinheiro pra gastar assim numa maternidade, ainda mais a perinatal, que é tudo super caro. E eu falei, vamos pra lá. Porque lá eu tenho amigas que já ganhou neném lá e fala que é muito bom e tudo mais. Só que eu moro na Ilha do Governador e essa maternidade pública que eu queria ir é na Barra da Tijuca. E de manhã o trânsito é um caos, é tudo parado. Aí eu fui com a minha madrasta, ela foi me levando. Quando chegou na linha vermelha, tava tudo parado. Aqui na saída da ilha, tava tudo parado. E eu comecei a me sentir mal. Comecei a sentir um mal-estar, uma coisa horrível. Eu não sabia se eu queria... Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco longo, vou ter que dividir ele em 2 partes. Mas vocês continuem assistindo aí, porque em algum momento eu vou fechar esse vídeo e vou dividir esse vídeo em 2 partes, tá bom?